O que fazer quando dá errado aquilo para o qual se julgava já estar preparado? Olá, bem-vindo ao Papo de Amigo. Aqui onde pode ouvir verdades que talvez doam, mas é como aquele remédio que é amargo. Você toma, é ruim no momento, mas depois te torna apto para viver sua vida normalmente e com saúde. Nosso papo é sobre o que fazer quando dá errado aquilo que você julgava que estava preparado. Eu acredito que tem uma pílula que pode te tornar forte, mas para isso, eu vou fazer leitura de um texto bíblico que se encontra em Atos, capítulo 19, versos do 8 ao 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos. Também seja que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O contexto nos diz que Paulo estava em uma de suas viagens missionárias. Ele passava por Éfeso. Ali, na sua viagem, Deus o usou para orar por alguns cristãos. Numa oração de posição de mãos, Deus o batizou algumas pessoas através de Paulo, o batizou no Espírito Santo. Após esse episódio, ele começa a pregar nessa sinagoga, nessa leitura que nós fizemos. Mesmo Paulo, sendo totalmente capacitado e já está preparado para a sua missão, ele sofreu uma forte oposição. Pois Paulo recebeu tanto a capacidade divina como humana, pois a Bíblia nos diz que ele era o separado para ser apóstolo dos gentios, e Deus o havia usado para ser um canal de bênção naquelas pessoas, qual ele orou com a imposição de mãos. Deus os batizou com o Espírito Santo. Ele tinha capacidade divina e humana. Pois eu acredito que mesmo que algumas pessoas que estavam naquele local e foram batizados eram parte do público que ouvia Paulo ali na sinagoga. Alguns deles serviam então como testemunhas de que o que Paulo falava era a verdade. E ainda diz que ele falava com ousadia, discorrendo com sabedoria, ele usando de lógica e persuadindo algumas pessoas. Mesmo assim, muito foi um levante forte contra ele, de que pessoas até zombavam da sua mensagem. Você talvez esteja passando ou já passou por algo semelhante. Você talvez passou alguma situação. Talvez tenha começado a empreender e tenha percebido que não é da facilidade que você pensava que era. Desejou sair do CLT e começou a empreender. Buscou alguns cursos, se qualificou, entendeu melhor o mercado. Você encontrou seu público-alvo, desenvolveu um serviço ou tem algum produto para ofertar. Você se preparou para esse empreendimento, mas não alcançou os resultados que almejava. Ou talvez algo semelhante, você está fazendo ou fez uma transição de carreira, de uma carreira que você não se enquadrava mais, ou seja, porque não se via mais atuando naquela área, ou porque os ganhos financeiros não te satisfaziam mais, e você viu então uma nova oportunidade em trabalhar em outra profissão. Uma profissão que você se sentia mais realizado, que você ganhava um salário maior, mas a alavancagem da sua profissão não foi como você almejava. E algo deu errado, apesar de você ter se preparado para isso. Vê aqui, voltando para a história de Paulo, veja aqui nessa história algumas lições que posso tomar para mim e para dividir com você. Paulo, ele vê que o levante em que ele sofreu deu a ele um sinal de que o método que ele estava usando não era o mais qualificado para o propósito que ele tinha. No caso, o propósito de Paulo era alcançar almas para Cristo. Mas ao pregar ali, durante aqueles 3 meses que ele estava trabalhando e insistindo com esse propósito de alcançar almas para Cristo, ao oposto disso, pessoas se rebelaram contra aquela mensagem a ponto de zombar dela. Entendeu, então, que o que ele estava fazendo da forma errada. Nisso, ele ressignificou o que ele sofreu, pois que realmente sofreu foi um fracasso.
Talvez como esses dois exemplos que eu dei de empreendedorismo e a transição de carreira. Talvez sua situação foi que você fracassou. Você tentou empreender, mas não deu certo. Você tentou mudar de carreira, mas não encontrou sucesso em outro lugar. Você sente que fracassou, que deu errado. Mas olha como Paulo fez. Ao encontrar essa situação, ele usou da sua inteligência emocional. Ele compreendeu que o que ele estava passando podia usar a favor dele. Entender o quadro como um todo, não ver que seu problema era o fim, não ver que a posição que ele sofreu era o que iria pará-lo, mas tomou aquilo como uma lição. Se pregar na sinagoga, falando a esse público, da maneira que estou falando, ainda que seja eficiente em outra área, não é aqui. Ele se direcionou então para a escola de Tirano e levou consigo os seus discípulos. Talvez seja a hora de ressignificar o que está passando. Entender que o que você queria fazer fez da forma errada. Talvez o empreendimento que você almejou seja um bom empreendimento. Talvez o serviço ou o produto que você tem a ofertar é muito bom. Mas a maneira que você aborda o seu público-alvo pode ser insuficiente, pode ser ineficaz na maneira que você está usando. Talvez a sua transição de carreira devesse ser paulatinamente feita. Você deveria estudar, deveria aos poucos ir mudando. Talvez você possa ter acreditado que ela seria abrupta, rápida. Não foi o caso. Nota aqui que Paulo, ao encontrar isso, ele então pega consigo os seus discípulos. Nesse breve pedaço do versículo já tomam duas lições. A primeira, Paulo pediu ajuda. Sozinho ele estava conseguindo viver o propósito ao qual ele almejava. Segunda, Paulo começou o seu próprio movimento. Ou seja, Paulo, ele começou com os que estavam com ele a trabalhar, a pregar o evangelho. Com isso ele alcançou várias almas ali na Ásia Menor, tanto gregos como os judeus, como diz o texto. E nisso, ele pegou aquilo que gerou nele, poderia ter gerado uma angústia, e transformou para gerar nele uma força a ponto dele trabalhar diariamente naquilo. E começou a soprar o movimento de impactar outras pessoas, de impulsionar outros àquele propósito. Talvez o que você possa ter sofrido, o suposto fracasso, você ressignificar como Paulo, e não algo final, algo que acabou, mas uma experiência de como você não deve fazer. Ou uma experiência de como você compreendeu de que não funciona. Não precisa se mudar seu propósito. Muda o seu plano de chegar até ele. Mude a sua estratégia de como seguir. Nisso de pedir ajuda, você talvez precise de um mentor, alguém que passou pela transição de carreira como você almeja fazer e alcançou o sucesso. Saber o que ele fez, quanto tempo levou, o que ele precisou vivenciar, o que ele precisou esperar. No empreendedorismo, talvez o que precise saber o que o seu público realmente deseja. Ainda mesmo que não compreenda falar como você. Talvez seja você abordar e questionar o que o seu público precise, o que ele realmente quer ouvir. Sim, o seu movimento. Criar a sua nova história com o propósito em vista de uma estratégia diferente. Destaca também o texto dizendo que Paulo pregava diariamente. Ele é consistente. Ele alcançou almas para Cristo, não foi de vez em quando, mas foi todos os dias pregando a todas as pessoas que estavam lá. E nota-se, no verso 10 diz que durou isto por espaço de 2 anos. O trabalho que ele gastou naquela sinagoga que foi infrutífero foi de 3 meses. 2 anos são 7 vezes 3. Então, todo aquele esforço que ele achou que já estava preparado foi infrutífero, mas por ele persistir, fazer toda essa ressignificação da sua história, por ele mudar a sua trajetória, por ele mudar o seu ambiente e pedir ajuda, ainda que demorou um pouco mais de tempo, ele conseguiu grandes resultados. Pois no verso 11 ainda nos diz que e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ou seja, ele conseguiu bons resultados.
Você usar a sua inteligência emocional, desenvolvê-la, vai fazer com que você mesmo se torne uma pessoa melhor do que já é. Então, o que fazer quando dá errado aquilo para o qual se julgava estar preparado? Faça como Paulo. Veja o quadro por inteiro. O que deu errado não é o fim. Use da sua inteligência emocional, ressignifique o tal fracasso, mas transforme isso numa experiência do que você aprendeu e de como pode utilizar isso como uma vivência, como uma força para você continuar na sua jornada. E continue a trabalhar. Paulo não parou, trabalhou mais tempo, mas conquistou muito mais resultados. Se isso lhe foi útil, peço que curta o vídeo, caso goste, compartilhe, inscreva-se no canal, ou ainda mais, siga-nos na rede social, pois aqui estamos para dividir conhecimento, para multiplicar resultados. Até mais.